Boa tarde, amados irmãos. Este é um devocional de uma série de devocionais que eu espero estar fazendo para a nossa edificação, tratando sobre tempos difíceis, sobre situações, sobre circunstâncias difíceis, o que nós podemos fazer, o que nós devemos fazer. A nossa maior arma em momentos difíceis é isso que eu quero tratar nesses devocionais que se seguem a esse, sobre a oração. E hoje eu quero tratar sobre a oração para o cristão. Significa obediência, dependência e submissão à vontade soberana de Deus. Então, nesta tarde, eu quero estar tratando sobre o livro de Esther, alguns trechos do livro de Esther e o propósito deste livro. O propósito desse livro, o livro de Esther, é mostrar como a providência divina governa todas as coisas. Mesmo estando, no caso de Esther, em uma terra distante, uma terra que não temia a Deus. Não é diferente de nós. Estamos em um país onde muitos não conhecem quem Jesus Cristo é, quem o nosso bom Deus é, por isso estão amedrontados. E segundo, aqui nós vemos, o povo de Deus, ele continua na mão de Deus. Sabemos que o nome Esté é o nome persa, medo-persa, de Esté. Esse nome significa estrela. O nome dela judaico significa Radassa. É este o nome dela judaico. Então, vamos fazer uma leitura aqui de Esté capítulo 3 e nós vamos encontrar a circunstância que levou o povo de Deus, ali no livro de Esté, a orar a Deus, a interceder por Deus. Então aqui nós vemos no capítulo 3 do livro de Esté, exatamente assim diz a palavra do nosso Deus. A partir do versículo 2 do capítulo 3. Todos os oficiais do palácio real curvavam-se perante Ramã, conforme as ordens do rei. Mordecai, porém, não se curvava, nem se prostrava diante dele. Então os oficiais do rei perguntaram a Mordecai: por que você não obedece à ordem do rei? Dia após dia lhes falavam, mas ele não lhes dava atenção e dizia que era judeu. Então contaram tudo a Ramã para ver se o comportamento de Mordecai seria mudado, ou se isso seria tolerado. Quando Ramã viu que Mordecai não se curvava, nem se prostrava, ficou irado. Contudo, sabendo que era o povo de Mordecai, achou que não bastava matá-lo. Em vez disso, nós vemos aqui no texto que ele procurou destruir todo o povo judeu. E de que forma? No versículo 8, nós vemos que Ramã disse ao rei Xerxes: existe certo povo disperso e espalhado entre os povos de todas as províncias de teu império, cujos costumes são diferentes de todos os outros povos, que não obedecem à lei do rei. Não convém o rei tolerá-los. E no versículo 9, ele diz: se for do agrado do rei, que se decrete a destruição deles, e colocarei 300 toneladas de prata na tesouraria real à disposição para executar o serviço. O propósito aqui era que esse decreto não destruísse só Ramã, mas todo o povo judeu. Nós sabemos quem está por trás disso. É a pessoa de Satanás, que quer destruir sempre o povo de Deus. Por que Mordecai não se dobrou diante de Ramã? Nós chegamos à seguinte conclusão, amados. Aqui nós temos um contexto por trás. Ramã, ele descendia do povo que era inimigo de Deus, que odiava o povo de Deus. E isso nós conseguimos ver por meio das Escrituras. Havia um povo que odiava o povo de Deus. E este povo
é exatamente o povo descrito por meio das Escrituras, os amalequitas. Então havia este povo que odiava o povo de Deus, que perseguia o povo de Deus. Nós vemos exatamente isso, por isso esse ódio tão grande dos judeus, não só porque Mordecai não se dobrava diante dele, mas também nós vemos por meio deste homem chamado Mordecai, a obediência à palavra de Deus acima de todas as coisas. Ele estava exatamente fazendo o que Deus mandou ele fazer. Nós vemos aqui no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 2, Deus falando, ele diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. O versículo 3 vai dizer: não terás outros deuses além de mim. O versículo 4 vai dizer: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa do céu, na terra, nas águas ou debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Aqui nós conseguimos contemplar que este servo, Mordecai, ele estava obedecendo a Deus, amando a Deus acima de todas as coisas e amando ao próximo também, mostrando naquela situação que havia um Deus todo-poderoso, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, a qual ele deveria prestar cultos, a qual ele deveria dobrar-se diante somente do seu Deus. No capítulo 3, também no versículo 9, no versículo 10, Ramã diz assim: então o rei tirou o seu anel e o selo, caso esse anel era o que dava a credibilidade ao que o rei falava, e colocou na mão de Ramã e disse: o inimigo dos judeus, filho de Amedata. Então disse que ele era inimigo de Deus. E ele fez um decreto e escrevesse cartas em todas as línguas de cada povo, que o povo se levantasse contra o povo de Deus, contra os judeus, para os matarem, para os destruírem. Então, o que o povo de Deus faz diante disso? O que devemos fazer diante de situações adversas, quando se levantam contra o povo de Deus? A palavra de Deus vai nos dizer aqui no capítulo 4 de Esté: quando Mordecai soube de tudo isso que tinha acontecido, ele rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco e de cinza e saiu pela cidade chorando amargamente em voz alta. E foi até o portão do Palácio Real. Não entrou, mas ficou ali. Nós vemos aqui no contexto do capítulo 4 que Esté manda mensageiros até Mordecai e perguntar o que é que estava acontecendo. Então ele deixa Esté a par do que estava acontecendo. O versículo 7 diz: Mordecai contou-lhe tudo o que tinha acontecido, tudo o que havia acontecido e o que também Ramã tinha prometido depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus. No versículo 8, deu-lhes também uma cópia do decreto que falava do extermínio que tinha sido anunciado em Suzã, e era onde os judeus estavam. Mostrasse logo a Esté, e Esté fosse até o rei com um propósito de implorar ao rei, de pedir misericórdia, de interceder em favor do povo. Nós vemos aqui nesta situação que Esté era a rainha e que ele pede a ela que vá até ele. Mas nós vemos que Esté, nesse momento, ela teve medo.
Em situações difíceis, nós podemos ter medo, nós podemos nos assustar, mas o medo não deve nos travar. E nós vemos aqui as palavras de Mordecai a Esté. A Esté teve medo e disse: olha, eu não posso ir à presença do rei, só se o rei me convocar. E o versículo 13 do capítulo 4, olha as palavras de Mordecai. Não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, de todos os judeus, só você vai escapar. Pois se você ficar calada nesta hora, pode ter certeza de uma coisa: Deus enviará socorro e livramento. Deus vai fazer isso, se não for por meio de você. Mas você e a família de seu pai morrerão. E o que você deve fazer? Preste atenção. Quem sabe, se não foi para um momento como este, que Deus te colocou nesta posição de rainha. Preste atenção. Esté começou a refletir em que Mordecai tinha falado. Deus ele tem nos colocado em certas ocasiões, em certas posições, para que nós possamos estar orando e intercedendo. E aplicando aqui ao momento em que nós vivemos, nós temos que orar pela nossa nação. Nós temos que orar pelos nossos governantes. Nós temos que orar pelas pessoas que estão adoentadas, não só no Brasil, mas no mundo, que estão em pânico. Olha só a atitude de Esté diante do que Mordecai falou. Então Esté mandou esta resposta a Mordecai, versículo 15. Reúnam os judeus em Suzã. Jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Essa demonstra uma atitude de submissão diante de quem Deus é, diante da palavra de Deus, diante de uma grande oportunidade de uma nação ímpia conhecer quem é o Deus a qual nós cremos, mesmo que para isso viesse a arriscar a própria vida. E nós vemos na palavra de Deus, no Novo Testamento, Jesus mesmo dizendo: quem quiser preservar a sua vida, vai perder. Mas aquele que por amor a Cristo, ao Evangelho, a Deus, entregar a sua vida para Deus, esse vai a encontrar. E aqui não trata de uma vida física, onde nós temos tantas fragilidades, mas está tratando da vida espiritual, de uma vida eterna com Deus. É tanto que Esté entende isso aqui por meio de quem? De Mordecai. Nós vemos no capítulo que se segue, Esté oferece um banquete ao rei, ela vai até o rei, intercede ao rei. No capítulo 6, nós vemos que naquela noite o rei não conseguia dormir. Por isso ordenou que trouxessem o livro das crônicas do seu reino e que lessem para ele. E nós vemos aqui no capítulo 6 como Deus ele é bom, como Deus honra aqueles que honram a Deus, aqueles que colocam a Deus em primeiro lugar. Nós vemos também por meio das Escrituras que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Deus ele precisa ser o Senhor de nossa nação. E por meio de quem? Talvez não seja por meio dos governantes, que não temem a Deus, que são incrédulos, mas por meio de nós, você e eu que já têm a Cristo como o Senhor de nossas vidas e Salvador, precisamos interceder pela nossa nação, precisamos interceder pelo mundo. O rei, aqui, nós vemos no versículo 2, e foi lido o registro de que Mordecai tinha denunciado a Bigtan e Teres
dois dos oficiais do rei que guardavam a entrada do palácio, que haviam conspirado para assassinar o rei Xerxes. E no versículo 3 diz: que honra e reconhecimento Mordecai recebeu por isso, por livrar a vida do rei. E nós vemos, nada foi feito. No versículo 4, o rei perguntou: quem está no pátio? E era exatamente o inimigo do povo judeu, o inimigo do próprio Deus, Ramã, que havia acabado de entrar no pátio aonde o rei estava. Lembrando que Mordecai, ele preparou uma forca para que, melhor dizendo, Mordecai não, perdão. Ramã preparou uma forca para matar Mordecai. Mas olhe só o que o versículo 5, versículo 6, melhor dizendo, vai dizer. Versículo 5, o rei manda entrar Ramã. Entrando Ramã, o rei lhe perguntou: o que se deve fazer a um homem que o rei tem prazer de honrar? Claro que Ramã achou que era quem? Eita, sou eu. Chegou a minha hora. Por isso respondeu ao rei: ao homem que o rei tem prazer de honrar, ordena que traga o manto do próprio rei, um cavalo que o rei montou, e que leve um brasão do rei na cabeça. E em seguida seja o manto e o cavalo confiados a alguns dos príncipes mais nobres do rei, e ponham eles o manto sobre o homem que o rei deseja honrar, e o conduzam sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele: isto é o que o rei faz. Isto é o que o rei faz àqueles que o honram. Então o rei ordenou então a Ramã: vá depressa, apanhe o manto e o cavalo, e faça um judeu Mordecai o que você sugeriu. Eu acredito que ele deve ter ficado chocado, arrasado, irado. Ele, estando sentado junto à porta do palácio, não omitia nada do que você recomendou. Então Ramã apanhou o cavalo, vestiu Mordecai com o manto, conduziu sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando à frente dele: isto é o que o rei faz ao homem que ele tem o prazer de honrar. Depois disso, Mordecai voltou para a porta do palácio real. Ramã, porém, correu para casa com o rosto coberto, muito aborrecido, e contou a Zeres, sua esposa, e todos os seus amigos tudo o que lhe havia acontecido. Tanto os seus conselheiros como Zeres, sua mulher, lhe disseram: visto que Mordecai, diante de quem começou a sua guerra, a sua queda, é de origem judaica, você não terá condições. Ela reconheceu que ele seria derrotado. Ela reconheceu que por trás disso havia alguém mais poderoso do que o próprio Mordecai, alguém mais poderoso até mesmo do que o próprio rei. Nas palavras dela, nós podemos entender isso. E ainda quando conversavam, chegaram os oficiais do rei Persa, levaram Ramã para um banquete que Esté havia preparado. Então, mais à frente, nós vamos ver no capítulo 7 que Ramã vai a este banquete, e ali Esté revela o que Ramã queria fazer. Ele queria matar não só Mordecai, que tinha salvado a vida do rei, mas todo o povo por meio daquele decreto. E ele preparou justamente uma forca, que esta forca, como diz aqui o versículo 9 do capítulo 7, era muito alta, uma forca de mais de 20 metros de altura, que ele tinha preparado para Mordecai. Mas é interessante, como diz o ditado popular: o feitiço voltou contra o feiticeiro. Nós vemos que Esté pediu para que o povo orasse. O povo de Deus orou. O povo de Deus jejuou. O povo de Deus confiou em Deus em uma situação a qual todos iriam morrer. E Deus
providenciou a salvação. Nós vemos que o rei faz um outro decreto, sabendo que o rei persa não podia revogar a sua palavra, os seus decretos, mas ele revoga aquele decreto de outra maneira. Escreve um outro decreto dizendo que todo judeu ele poderia pegar uma arma e se defender a sua honra, defender o seu próprio povo. Enquanto isso, a forca que Amã tinha preparado para Mordecai serviu para ele mesmo. Então, nós vemos por meio do livro de Esté que aquele homem, Amã, ele foi enforcado na sua própria forca. Nós vemos que a justiça de Deus ela irá chegar para os homens que praticam maldade. Sabemos que a justiça de Deus irá chegar. Nós precisamos interceder a Deus para que no tempo certo Ele nos dê o livramento. Para que no tempo certo Ele venha fazer justiça. Nós vemos no Novo Testamento, em Atos 4, 18 a 20, que os discípulos não se calaram. Não se calaram diante do anúncio de quem Jesus Cristo era, do que ele tinha feito. Mandaram que eles calassem a boca. E eles não calaram. Nós aprendemos por meio deste relato do livro de Esté o que o Novo Testamento vai nos anunciar. 1 Tessalonicenses 5, 17 a 19 diz: orai sem cessar, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Temos que orar sem cessar. E hoje, neste momento tão difícil que estamos enfrentando, precisamos fazer como o povo no tempo de Esté. Precisamos fazer como o povo no Novo Testamento quando enfrentava as dificuldades. Orar. E uma oração constante. Também nós devemos orar, amados, uns pelos outros, como nós vemos aqui em Tiago 5,16. Orai uns pelos outros, para que tenhamos cura. E nós vemos também aqui em Tiago a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A oração do justo tem muito poder em sua eficácia. Também nós vemos por meio da palavra de Deus, aqui também em Timóteo, 1 Timóteo 2, de 1 a 3 diz: antes de tudo, recomendo que se façam orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis, por todos os que exercem autoridade, para que tenham uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador. Nós temos que orar uns pelos outros, nós temos que orar pelas pessoas que estão acometidas por este vírus maldito. Nós temos que orar pelos aqueles que estão sobre a autoridade a qual o próprio Deus deu. Nós vemos que Mordecai não se levantou contra aquele homem. Nós vemos que, pelo contrário, o que ele fez? Ele intercedeu a Deus, como Esther fez, e Deus deu o escape. Nós temos que orar também pelos nossos governantes. Nós temos que interceder por aqueles que estão revestidos de autoridade. Temos que fazer isso para que a nossa vida ela faça diferença na vida das pessoas, para que possamos ter uma vida tranquila, pacífica. E isso é agradável diante de Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo. Também nós vemos, por meio de Pedro, 1 Pedro 2, do 11 a 17, ele diz: amados, peço-vos como peregrinos e forasteiros que sois, que vos abstenhais das concupiscências da carne, dos desejos desenfreados da carne, que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, com aqueles que não temem a Deus, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifique a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que de vós observam.
E aqui nos versos seguintes ele vai dizer: sujeitai-vos, pois, a toda autoridade humana por amor ao Senhor, que é ao rei como superior, que é aos governantes como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem, porque assim é a vontade de Deus, que, fazendo o bem, tapeis a boca a ignorância dos homens insensatos, como livres que sois, não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus, honrai a todos, amai, temei a Deus e honrai ao rei. Ore pelo seu presidente, ore pelos governantes, interceda por eles, assim como Esther orou a Deus, assim como o povo judeu orou a Deus, mesmo diante de um rei que não conhecia o Deus de Israel. Os nossos governantes não temem a Deus. Os governantes mundiais, nós conseguimos observar isso. Mas o que nós devemos fazer? Devemos fazer o que a palavra de Deus nos ordena: orar sem cessar. Interceda, ore pelo povo de Deus, ore pelos incrédulos que eles sejam atingidos pelo Evangelho e de modo especial, ore pelo nosso presidente, o presidente do Brasil. Ore por aqueles que devem o apoiar, para que ele venha tomar as decisões que sirvam não só para o bem individual, mas para o bem coletivo. Para que Deus, o Deus do céu, dê sabedoria e entendimento, assim como nós vemos lá em Daniel o reconhecimento de Nabucodonosor, que havia um Deus todo-poderoso que governa todas as coisas. Que Deus possa dar sabedoria ao presidente do Brasil e aos presidentes mundiais. Graça de Deus, você possa continuar tendo uma boa tarde. Em nome de Jesus nós pedimos isso. Vamos orar concluindo. Santo Deus, te pedimos que o Senhor venha interceder, que o Senhor venha, Senhor, intervir em nossa nação, em nosso mundo, mediante a tua graça e misericórdia. Amém. Então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar.